Dos relacionamentos. Você há de convir comigo que tá complicado esse negócio de casamento, manter os casamentos de pé. No Covid, por exemplo, teve muita separação, porque as pessoas não estão sendo compatíveis dentro de casa, né? Cada um está no seu canto, não está se conversando, muitas brigas, e isso faz com que acabe toda aquela paixão, todo aquele amor, e a família inteira sofre com esse relacionamento. Me diz aí, o que você acha para construir um bom relacionamento? O que precisa ser feito? O que precisa ser identificado, primeiramente, para aí sim ter um relacionamento com qualidade? Então, a primeira base e a mais importante de todas que eu acho é o diálogo. Porque não tem como eu adivinhar o que está na sua cabeça e nem você adivinhar o que está na minha. Jamais! Cada um tem um mapa, uma mentalidade e diferente da outra que foi construída através das suas experiências, das suas crenças, dos seus valores, tudo que você viu, ouviu e sentiu. Então, como a gente tem histórias diferentes, a gente tem opiniões e pontos de vistas diferentes. Se eu não me abrir, se eu não falar, não tem como a gente entrar num acordo. E aí esse diálogo é interessante porque existem formas mais saudáveis de se fazer esse diálogo, né? E foi feita uma pesquisa, inclusive, na Universidade da Califórnia, que diz que a forma como o parceiro reage a uma notícia boa é mais importante do que a forma como o parceiro reage a uma notícia ruim. Por exemplo, se eu chegar em você e falar assim, ó, fui demitida, é uma notícia ruim. Eu vou falar, tô triste. Vai acabar o dinheiro aqui em casa, é uma notícia ruim. Sim, mas isso importa menos do que se eu chegar para você e falar assim, fui promovida. E aí a forma como você vai reagir à minha promoção, que para mim é uma notícia boa, importa mais para mim do que se você vai me apoiar, se você vai ficar do meu lado, se eu te contar uma notícia ruim, como ser demitida, por exemplo. Entendi. E aí existem 4 maneiras de se responder, no caso assim, de eu contar essa notícia boa para você. Fui promovida. Existem 4 maneiras. 2 delas é destrutiva. Só que esse destrutivo, ele pode ser ativo ou passivo. Vou dar exemplos. Então ele se divide ainda. O destrutivo se divide em passivo e ativo. Isso. Eu tenho como fazer uma resposta destrutiva um pouquinho mais leve e um pouco mais pesada. Vamos lá, quero saber disso aí. Conta pra mim. Então eu venho e te conto. Fui promovida. E aí você me responde. Legal. E o que tem para jantar hoje? Nossa. Ou você responde assim. Legal, que bom que isso aconteceu para você, porque o meu dia foi péssimo. Nossa, então tem a passiva, tem as duas destrói mesmo, Essa hein? é destrutiva passiva. Uhum. Por quê? Você comemorou, reconheceu a minha vitória, mas imediatamente já passou para outro assunto. É como se você tivesse ignorado, não tivesse dado importância ao que aconteceu. E eu tô ali vibrando, né? Aquela vontade de falar, pô, vou ganhar mais, tô passando de nível, passando de fase. Então quer dizer que o foco não tá em mim, né? Sim. O foco tá em você. Tipo, o que vai ter para jantar? Que bom que seu dia foi assim, porque o meu foi péssimo. Você já quer falar do seu dia. Então você tá focado em você. Certo. Essa é uma destrutiva passiva ainda. Ainda Porque tem a ativa. Tem a destrutiva pegada mesmo. Ativa, aquela que... derruba. Isso. Que medo. Vamos lá, qual que é? A destrutiva, Que destrói. É aquela assim que fala assim... você sabe que agora você não vai ter mais tempo, né? Tipo, fui promovido. Fui promovida. E agora você não vai ter mais tempo. Você pra cuidar aqui da casa, cuidar das É. crianças, cuidar de mim. Você vai chegar em casa tarde. Então, quer dizer, já joga aquele balde d'água. Nossa, congelado. Ou então... Tem pior ainda? Tem pior. Jesus. Uma ativa destrutiva do tipo... ainda bem que você foi promovida, porque você foi a última do seu setor. Nossa. Já não era sem tempo. Faz tempo que você tinha que ser promovido.
Que dó da pessoa. Então quer dizer, a pessoa tá ali... Eu não sou assim não, né? Não. Graças a Deus. Gente, eu não sou assim. Pelo amor de Deus. A pessoa tá ali, radiante, e aí você fala assim, ainda bem, né? Porque todo mundo do seu setor já foi promovido e você ainda não. Então, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Meu Deus. Aí tem as ativas construtivas. Opa, tá melhorando. Vamos sair desse pesadão aí. E as ativas E as passivas. destrutivas também. Ah, tá. Tá, agora a gente tá falando das construtivas, Uhum. que é um pouco melhor. E aí tem a passiva construtiva, que é aquela que comemora, mas não dá muita importância. Mas Fui promovido. Como é que seria? Dá foi um exemplo. promovido. Legal, parabéns. Só que o assunto morreu aí. Só, não fala mais nada. Morreu aí. Então é uma construtiva, mas é uma construtiva passiva. Mas tá melhor que as outras, né? Tá melhor que as outras. E aí tem aquela que é a ideal, é a do relacionamento perfeito, que é a ativa construtiva, que ela constrói ativamente. Vamos lá, eu vou fazer a pergunta. Amor, eu vou ganhar 10 mil reais de aumento de salário. E aí? Legal, parabéns, vamos comemorar. Vamos! E o que mais aconteceu? Nós vamos no shopping gastar esse dinheiro com você. Oh, melhor ainda! Essa é uma construtiva total, ativa, maravilhosa, né? Exatamente, é aquela que reconheceu, é aquela que vibrou, é aquela que comemorou com você Vai e estourar um colocou vinho. o foco em você. Vamos Entendi. comemorar a sua vitória. Vamos comemorar isso que aconteceu com você de bom. Isso é muito importante no relacionamento, né? Isso é que faz ter a chama, né? Abrir uma garrafa de vinho, comemorar, comer um queijo, pedir para vamos sair, dar uma volta, pedir uma comida de fora para fazer um negócio, uma comemoração diferente. Celebrar, porque não Celebrar. adianta nada você ter as vitórias, né? Você conquistar os seus sonhos, as suas metas, Uhum. se você não celebra, se você não comemora. Então você não está desfrutando daquilo que você está lutando tanto para conseguir. Verdade. Então, se você está lutando para conseguir, você tem que comemorar. Então, e nos relacionamentos é impressionante essa qualidade de mente que tem que se unir, né? As duas mentes têm que ter qualidade para se unir. Eles têm que ter uma sinergia e uma energia positiva para ficar melhor o relacionamento. Faz sentido? Com certeza. É aquele negócio. Com o diálogo, você vai afinando, ou refinando, ou lapidando, Moldando. o seu relacionamento. Então, Verdade. o teu parceiro vai entendendo melhor como que você funciona, o que você gosta, o que você não gosta, e assim ele vai se adequando ao seu jeito e você vai se adequando ao jeito dele. Tudo é uma percepção do que tu tá vendo, né? É a maneira de que como você enxerga o outro, não é isso? É uma Sim. percepção, seria isso a melhor palavra? Como você está enxergando o seu parceiro? Se você já vem com aquela carga negativa da rua e chega em casa e não vê o seu parceiro com um ponto de apoio para você mudar esse pensamento, você se afunda mais. É uma percepção, não é isso? Com certeza, é a forma como você percebe tudo, né? Tudo na vida é assim, porque nunca é o que acontece com você, mas é a forma como você lida com isso. A forma como você está vendo. E você tá vendo isso, entendeu? Então, quando você tá no namoro, você tem uma percepção. É verdade. Aí, depois de 10 anos de casado, você tem outra. 20 anos. Depois de 20, tem outra. Como é que você vê hoje, depois de 20 anos de casado? Tá bem melhor. É um diamante que tá sendo lapidado, né? O tempo todo, né? O tempo todo. É como se fosse essa ampulheta que fala? Ampulheta. Ampulheta. É como se fosse ampulheta. Não tem tempo, não tem hora para você mudar. Basta você querer ter uma nova percepção da sua parceira ou do seu parceiro e buscar os dois juntos essa mudança. Então não tem data, tempo, dia, pode ser 5, 10, 20 anos. É a maneira da interpretação do que está acontecendo no dia a dia. Porque o mundo é mundo e ele vai continuar girando. A gente que tem que
viver dentro dele de uma melhor forma. E me fala, como é que isso funciona nas amizades? Esse quadrante que você estava falando. É nas horas ruins, nas horas boas? Isso aqui vale a mesma coisa. Né? Você conhece verdadeiramente quem é seu amigo, quem torce por você, quem está do teu lado para todas as horas, quando você está prosperando, quando você está crescendo, quando você está feliz e a pessoa está vibrando junto com você. Entendi. Porque na desgraça, nos problemas, qualquer um pode se solidarizar e vir querer te ajudar. Bater nas tuas costinhas. Então, poxa vida, que pena, né? É. Mas e na hora que você tá bem, que você tá feliz? Quem que suporta a tua felicidade? Quem é capaz de vibrar e celebrar junto com você? Sem inveja, né? Sem aquela mágoa Pois interna, né? Porque Esses são existe seus muito, verdadeiros amigos. existe muito isso, né? Você tá prosperando e a pessoa não, ela fala, pô, o cara tá indo pra frente, eu não tô, eu não... E aí sente raiva, né? Verdade. Relacionamento é complicado, né? E a inveja tem um jeito muito simples de acabar com a inveja. Fala pra mim. É você olhar no espelho e ver que você é dotado de todas as capacidades e habilidades igualzinho àquela outra pessoa. E você tem as mesmas chances que ela. As oportunidades são diferentes para cada pessoa. Sim. Mas as possibilidades de agarrar as oportunidades e a capacidade de fazer acontecer é a mesma. São suas, né? É a mesma, só a não ser que você tenha alguma limitação realmente cognitiva, física. Mas se você não tiver, se você for um ser humano dotado de todos os sentidos, né, de todas as faculdades, a chance é a mesma. Então, se o outro conseguiu, teoricamente eu também consigo. É, tipo aquela analogia, todo mundo nasceu ali naquele mesmo berçário. O sol nasce para tudo. Nasceu tá na mesma estufinha ali para sair pra rua. Depende de como você vê a vida, é que você vai progredir ou não. Porque o tempo é igual para todo mundo, né? As 24 horas do tempo do relógio é igual para todo mundo. O quanto você está se dedicando, a sua mente está se dedicando para o seu real sucesso, para a sua real qualidade de vida, para a sua real fantasia e desejo que você quer na sua vida, nos seus sonhos, com a sua família, as viagens, o que você quer progredir? Porque a pessoa tem raiva quando ela quer ter o resultado do outro sem pagar o preço. É verdade. Quando ela quer que aconteça aquilo que aconteceu com o outro, mas ela não quer a jornada. Ela É não muito quer... mais fácil ficar no sofá, né? Parado esperando. Eu quero ter o mesmo corpo, eu quero ter o mesmo dinheiro, quero viajar igual. Mas o que eu preciso fazer para isso acontecer? Isso eu não quero. Aí eu fico com raiva. Mas a hora que eu sei que eu tenho as mesmas possibilidades e vou atrás, pago o preço, aí não preciso ter E essa raiva. nova era, né? O que falar dessa nova era? Sem estudar realmente os novos passos que está acontecendo no mundo, desculpa, para prosperar vai ser muito difícil. Sabe aquele trabalho árduo de fazer um braçal, aquele trabalho braçal? Ele está passando por um momento que não vai ser mais braçal, vai ser intelectual. Você não pode parar mais de estudar, você não pode mais parar, ter o luxo de não absorver inteligências, a não absorver conteúdos para dentro da tua mente. Não pode. Hoje, para você prosperar na vida, você vai ter que investir tempo para poder internalizar tudo que está acontecendo no mundo. Hoje o trabalho não é mais braçal. Por quê? Tá tudo indo para a tecnologia. E eu vou te explicar. Inteligência artificial. Eu vou te explicar. Por exemplo, contabilidade, advocacia, Uber, várias apps, várias startups estão produzindo, né? RH, está sendo tudo produzido para ser tudo automático. Vai demorar um tempo, mas daqui a pouco vai estar tudo no app, tudo que você precisa. Você vai precisar de uma contabilidade, vai estar no app. Vai precisar de um trabalho de RH, vai estar no app, já tudo salvo, tudo pronto, as planilhas prontas, quem vai ser contratado, qual a pessoa que vai ser melhor contratada para ela ter um relacionamento dentro da empresa. Porque quando a gente fala de relacionamento, né, amor, não é só de casal,
e também das amizades. O relacionamento profissional. Eu queria entrar nesse assunto agora. Como manter as pessoas com um relacionamento saudável dentro de uma empresa? Sabendo que tem empresas que têm 100, 150, 200, 1000 funcionários. Como fazer com que esse relacionamento seja saudável? Você tem um caminho a ser percorrido? Invista na sua equipe, faça treinamento de desenvolvimento da equipe, que treina as habilidades de comunicação, de liderança, de relacionamento interpessoal, onde as pessoas vão ter ferramentas de autoconhecimento, elas vão entender mais sobre elas mesmas, como a mente do ser humano funciona. Isso aí é muito importante. Sim. Essa parte aí eu quero até fazer uma pausa contigo, que tá tudo na mente. Como funciona a mente do ser humano? Como é que ele enxerga as coisas? Por exemplo, tem lá duas mocinhas conversando e a outra mocinha passa aqui, ela já não estava muito bem com aquelas duas meninas lá, né? Já estavam meio brigadas. E ela olha as duas conversando e na hora que ela olha, as duas meninas olham também para ela. E geralmente bate aquele sentimento assim, nossa, por que aquelas duas pessoas estão me olhando? Eu não devo nada, será que eu estou com algum problema para elas estarem me encarando, olhando para mim? Olha a nossa mente confabulando com nós mesmos, nessa imaginação imensa que a gente tem. Como tratar esse tipo de relacionamento interpessoal entre as pessoas dentro da empresa? Como alimentar essa mente de possibilidades muito mais além do que ela perceba dela mesma? É um processo, uma jornada, né? Porque cada um vem com uma carga, como a gente já falou. Cada pessoa tem o seu mapa mental, a sua mentalidade, a sua forma de enxergar o mundo, que é um complexo de coisas que ela traz de toda a existência dela. Ainda mais aqui no Brasil, né? Que está atrasadinho em todo esse processo. Pois é. Então, é uma jornada que pode ser feita através de treinamentos de desenvolvimento de equipes. É uma ótima saída para isso. Então, por exemplo, as pessoas elas percebem a realidade, o nosso cérebro ele é muito associativo. Então, quando eu vejo duas pessoas ali conversando, eu imediatamente vou buscar as referências que existem dentro da minha cabeça para dar um significado, para dar um sentido para aquilo. E quais são essas referências? Eu não sei. Então, por exemplo, a pessoa que ela sofreu muito bullying, que ela tem algum problema, né, algum estigma, sofre de algum estigma, pessoas que são mais gordinhas, ou que é muito alta, que é muito baixa, que está fora do padrão, infelizmente. Sim. Então, são pessoas que sofreram muito bullying desde a infância. E aí, quando essa pessoa vê um colega de trabalho cochichando, olhando para ela, ela já vai lá na referência do passado dela, de todos os bullying que ela sofreu, e vai associar com aquilo, tá falando alguma coisa ruim. E às vezes não é. Né? Então, para ela compreender tudo isso, para ela se libertar daquelas crenças limitantes que ela traz lá do passado, pela história de vida, pelos traumas que ela sofreu, é uma jornada do autoconhecimento. Com autoestima, elevar a autoestima, a autoconfiança, passa por todas essas vertentes, né? Todos esses níveis, né? Autoconfiança, autoestima e a empatia no relacionamento. Você aumentar o nível de empatia. Como a gente pode buscar esse conhecimento da empatia? Porque a empatia não é só... falam que é só escutar o outro, né? A empatia tem uma coisa muito mais além disso. O que é empatia para você, Ellen? Para mim, a empatia é eu abrir mão do meu ego, deixar de lado o meu ego, para olhar aquele ser humano como ele verdadeiramente é do ponto de vista das suas necessidades. Então, eu sair da minha postura, da minha posição,
peraí, eu vou sair daqui um pouquinho, eu vou abrir mão da minha razão, porque o ego é a razão que cada um tem, e vou olhar essa pessoa aqui, vou tentar entender o que ela está fazendo, o comportamento dela, a partir da realidade dela. Entendi. E não das minhas verdades. Então isso é empatia. Quando eu consigo fazer isso, eu estou tendo empatia. Quando eu sei que uma pessoa ela é mais reativa, e se ela explodiu comigo, se ela me deu uma resposta grosseira, mas eu sei que o jeito dela é esse, ela foi criada dessa maneira, ela aprendeu assim, então eu vou flexibilizar mais e entender que ela é daquele jeito. Então, por isso que o autoconhecimento, ele tanto serve para você, mas também serve para você entender o que está passando pela cabeça da outra pessoa, Sim. como ela age, né? Com o perfil certeza. dela. E lembrando que isso não significa uma resignação eterna. Ou seja, você aceitar, então tá bom, então eu vou ser uma pessoa que tem empatia. Eu vou aceitar tudo de todo mundo. Isso não pode. Vou virar uma lata de lixo, porque cada pessoa tem um jeito. Não, não é isso. Primeiro, é para você parar de sofrer. Sim. Não é para você sair abaixando a cabeça, é para você simplesmente parar de sofrer, porque ficar sentindo raiva, ficar corroendo, ficar guardando mágoa, rancor, isso só faz mal para você mesmo, né? Então você consegue dar uma amortecida no impacto dessas emoções negativas que a gente sente quando alguém faz alguma coisa ruim. Sim. E outra coisa é você entender, flexibilizar e ver até onde você pode chegar com aquela pessoa. Porque você conhece os seus limites, você sabe do jeito da pessoa, e aí você tem que definir se aquilo serve para você ou não. Entendi. Então a empatia é para você ser uma pessoa mais flexível, ser uma pessoa mais resiliente, mais tolerante com os outros, para não sofrer tanto, mas também sabendo quais são os seus limites e o que você quer para sua vida. Para não guardar tudo ali, ficar remoendo. Exatamente. Né? E o legal da empatia que eu vejo também é poder chegar para outra pessoa num outro momento, né? Não naquele momento que está ali rolando, mas às vezes um outro momento de alegria, falar, eu não gostei que aconteceu assim, a gente está tendo nesse relacionamento, né, nossa amizade, nosso casamento, a gente precisava melhorar isso daqui, porque do mesmo jeito que aconteceu aquele dia, essa reatividade, a gente tem como melhorar, a gente pode compreender o que está se passando no nosso relacionamento para não ter essa reatividade, porque era desnecessário. Eu acho que isso também é a jogada do autoconhecimento. É Sim. também para não ficar guardando, remoendo aqui dentro, falar com a pessoa, às vezes não é no mesmo momento, é num outro momento, explicar para ela. Faz sentido? Faz todo sentido, e geralmente não é no mesmo momento. Uhum. Geralmente é mesmo você esperar a poeira baixar, dar um tempo, e aí quando tá todo mundo de posse de novo dos seus recursos, né? Porque quando a gente tá alterado emocionalmente, O ego, a razão vai lá em cima, né? A gente não está no nosso melhor momento, a gente não está de posse dos nossos recursos internos. Então, ter esse tipo de conversa é quando você está de posse dos seus recursos. Com certeza. E aí você pode negociar, você pode entrar num acordo muito melhor. Ok. Se tem mais alguma coisa que você quer falar para os nossos ouvintes hoje no seu IluminarCast, gente? Inauguração do IluminarCast. Que maravilha! Eu quero falar que o nosso próximo tema será educação dos filhos. Educação dos filhos, nossa senhora! Esse é uma chamada boa, hein? Estou aprendendo até hoje. É isso aí, algumas dicas que a gente vai dar do ponto de vista do comportamento, da psicologia positiva, da psicologia comportamental, o que falam a respeito de educação de filhos. Treinar. Faz sentido para você? Sim, e buscar conhecimento também. Porque nesses anos todos, né, vamos falar de Brasil, nesses últimos 100 anos de Brasil, vamos colocar, o que foi embutido na nossa cabeça? O que a gente vem trazendo das gerações passadas, né? Então, é complicado
ter uma mudança radical, mas é um processo que você tem que conseguir. Se você conseguir melhorar 10% do que você recebeu, você já está deixando um legado. Já está melhorando, Já né? está melhorando. E assim vai, as gerações. Vai mudando. Agora, pais perfeitos, infelizmente, não existe. Nem filhos. Muito menos. Tamo junto. Parabéns, viu?